As pessoas que têm esse medo de expor a sua opinião, elas aparecem com algumas perguntinhas sabotadoras, aquelas perguntas internas, né, que ficam ali martelando. E se as pessoas não gostarem da sua opinião, né? E se me julgarem, né? Porque o que acontece, né, gente? Quando a gente quando a gente expõe a nossa opinião, na verdade a gente expõe muito além disso, a gente expõe também as nossas fraquezas, né, a nossa vulnerabilidade. Então, mas isso, gente, faz parte, tá? Isso é importante no processo também. A gente precisa se expor, a gente precisa de ter ousadia, né? Pra gente ir além, pra gente aprender coisas, pra gente avançar, né? Então, é importante a gente verificar o quanto que você sofre com isso, né? Como que é esse medo, assim, de se expor? A sua opinião, ele é um medo, será que tá ligado à sua timidez? Tá ligado ao medo do julgamento do outro? De onde vem esse medo de expor a sua opinião? É importante você fazer essa pergunta, né, para si mesma. Pode estar ligado, tá, gente? Esse medo a uma timidez. Então, mas de qualquer forma é importante você verificar, tá? Gente, então, essa questão do medo de se expor, ela pode estar muito ligada ao medo da rejeição, né? Igual eu falei, o medo da timidez mesmo, que está vinculado à timidez. Então, tem o medo de falar algo, né, que você não deveria e de repente se sentir humilhado pelo outro, tá? Então, a gente tem que entender como funciona esse. Por que que eu não consigo me expor? Por que que eu tenho medo de falar a minha opinião? Né? Então é importante a gente entender isso, porque quando a gente entende, né, gente, a gente consegue cuidar melhor, a gente consegue virar chaves, tá? A gente consegue trabalhar nessa reconstrução aí de um ser melhorado, né? Porque a gente tá todo mundo aqui nesse processo de melhora mesmo, de evolução. Então, uma outra coisa também que às vezes pode estar vinculada a esse medo de expor a sua opinião, gente, é o medo de deixar de ser importante, o medo de deixar de ser especial, né? Às vezes você emite a sua opinião, você acha que as pessoas não vão te ver mais com o mesmo olhar. Só que, igual eu falei, isso aí você mata a sua identidade. Então você tem que ser você sempre, entendeu? Às vezes também as pessoas têm um pouco de medo de se perder, né? E não conseguir dizer aquilo que ela gostaria de dizer. Então, às vezes, ela prefere ficar sem dar a opinião dela, porque fala, ah, não, eu vou começar a falar, não vou saber explicar, e aí deixa pra lá, né? Então, o que que acontece? Na verdade, gente, quem não expõe a sua opinião, ela fica sempre ali remoendo isso. Nossa, eu devia ter falado, não é? Ah, eu não concordo. Eu devia ter dito isso, eu devia ter falado aquilo, né? Eu devia ter contado aquilo. Então, isso é uma coisa que incomoda a gente, né? Então, assim, esses pensamentos, eles ficam como se fossem uns fantasmas ali, te assombrando por muito tempo. E às vezes, se você tivesse simplesmente falado de uma maneira carinhosa, né, exposto a sua opinião, porque nem sempre vai ser numa situação delicada, às vezes é num bate-papo ali, você expõe a sua opinião e tudo bem, né? Mas aí é importante a gente entender isso, tá? Que é sempre legal a gente contribuir. Agora, quem não se expõe nunca, a gente acaba criando uma frustração, cria inveja, cria mágoa, tá? Cria frustração por quê, gente? Porque não evolui, porque essa pessoa não dá um passo à frente, essa pessoa não se arrisca em nada, tá? Ela vai gerar uma inveja dentro dela, por quê? Porque o outro tá onde ela gostaria de estar, né? Tá ali se colocando, se pontuando. Então, às vezes, isso pode gerar esse sentimento também. Nossa, eu queria tanto falar igual fulano. Ah, eu queria também dar conta que não sei o quê, né? E pode gerar um sentimento ruim. Nem sempre, tá, gente? Tô falando que é regra, não. Mas pode gerar, né? Pode gerar também uma mágoa, né? Porque a outra pessoa, às vezes, não entende o que você tá, como você se sente. Mas aí é importante você lembrar o seguinte: a outra pessoa sabe o que você não disse, que você poderia ter dito, se você não falou nada? Então, assim, às vezes a gente cobra também muito do outro um entendimento, uma compreensão,
que a gente não expressou aquilo para outra pessoa, né? Então, às vezes, a outra pessoa fica assim, o quê? Não tô entendendo por que você tá agindo assim, não é? Então, é importante a gente expor isso, conversar, tá? Colocar. Mas aí, o que que acontece? As pessoas que costumam não expor, tem medo de expor a sua opinião, elas costumam ter umas respostinhas aí na ponta da língua, não é? Uma outra coisa, né? Outras pessoas elas acabam ficando frustradas, né? Porque os outros não notam ela. Ai, ninguém me vê, ninguém me convida para nada, ninguém olha para mim. Por quê, gente? Porque essas pessoas decidiram ficar ali quietinhas, escondidas. E aí, por vaidade delas, elas acham que as pessoas deviam estar notando elas, né? Que as pessoas deviam estar enxergando, mas se ela resolveu ficar quietinha ali, se ela resolveu ficar escondida ali, como é que as pessoas vão notar? Né? Então, assim, é importante a gente perceber isso. Quais atitudes que eu tô tendo? Eu tô tendo uma resposta diante das minhas escolhas, das minhas ações, dos meus pensamentos. Eu recebo isso para minha vida. Então, porque às vezes a gente entra num padrão que a gente acha que tudo é do outro, tudo é culpa do outro, só que tudo parte da gente, até nesse sentido mesmo, de você às vezes não ser notada. Pode ter sido que você escolheu isso e agora você aí por vaidade quer que todo mundo comece a te enxergar. Mas você tem que agir, tem que ter uma postura diferente para você colher algo diferente. Se você ficar ali escondidinha, gente, você não educa, você não cresce, você não aprende, você não evolui. Tá? Então, assim, esse ficar ali no cantinho, escondidinho atrás do medo, tá? Isso não vai levar você a um aprendizado, a um crescimento, né?